Olá a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura normal da personalidade. Essa aula ela vai explorar o assunto da teoria do traço, da estrutura, então, da personalidade. E aqui a gente vai estudar uma linha teórica que nasceu dentro das universidades, a partir de psicólogos, certo? Desde um século atrás, contemporaneamente o início da psicanálise e das teorias da aprendizagem. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre Gordon Allport, Raymond Cattell, depois Hans Eysenck, e por último, e com mais profundidade, a gente fala sobre o modelo dos 5 grandes fatores. O modelo dos 5 grandes fatores. Então, iniciando por Gordon Allport. Gordon Allport disse que a personalidade é a organização dinâmica dentro do indivíduo dos sistemas psicofísicos que determinam seu comportamento e pensamento característicos. Então, vamos tentar entender um pouco esta frase. Organização dinâmica pressupõe que exista, então, uma ordem. E essa organização, ela é dinâmica, ela não é estática, ou seja, é algo que vai interagindo com o ambiente, com os acontecimentos, certo? E que vai resultando, então, na expressão da personalidade, né? Então, fala organização dentro do indivíduo dos sistemas psicofísicos. O que seriam esses sistemas psicofísicos? Psicofísico, ele quer dizer, né, de que a personalidade, ela não é algo somente psíquico, ela tem bases biológicas, físicas, né? O termo físico seria isso. Tem bases biológicas, então, e que vão culminar na expressão dela. Ou seja, personalidade não é algo somente mental, né? Ela compreende mente e corpo, é a interação, né? A parte psicológica, que seria a nossa mente, né? E o nosso sistema físico, nossa biologia, nosso organismo, né? Que é a nossa estrutura que dá a possibilidade da existência da mente. Bom, a ideia da teoria do traço é que o que compõe a nossa personalidade são, então, esses traços, que são como se fossem tijolinhos da nossa estrutura, tá bem? Então, traços são características que nós temos, certo? E que vão dar origem, então, no somatório deles, da nossa expressão individual. Então, o Gordon Allport falava dos traços, né, como tendo disposições cardinais, que seriam algumas características que só algumas pessoas possuem, né, disposições centrais, que então seriam entre 5 e 10 traços que tornam aquela pessoa única, né, e esses centrais, então, seriam os grandes traços que explicam a maior parte da variação do comportamento do indivíduo, né? E os traços secundários, então, as disposições secundárias seriam subtraços, características menos distinguíveis, né? E que são, por sua vez, bem mais numerosas, tá? O Gordon Allport partiu da hipótese léxica para fazer os seus estudos. O que é a hipótese léxica? É a hipótese de que tudo que se refere à personalidade, ao comportamento humano, está escrito na linguagem, então pode ser encontrado no dicionário. Os termos que nós usamos para caracterizar um indivíduo, em geral, são adjetivos, né? Eles estão no dicionário. Então, Allport e Odbert, eles partiram do Webster Unabridged Dictionary, né, com 18 mil termos, então,
18 mil palavras, e aí eles foram reduzindo, né, foram vendo uma a uma até, então, chegar a 4.500 termos, né, que se referem a traços generalizados e considerados estáveis, certo? Então, a teoria do Gordon Allport, ela vai bem mais do que isso que eu estou apresentando agora. Vocês podem, se tiverem interesse, curiosidade, estudar o capítulo sobre o Allport no livro do Face to Face. Aí vocês conseguem entender um pouco melhor os traços, o que ele foi revelando, assim, sobre a personalidade e tudo mais. Mas aqui, o que eu queria mostrar para vocês é a introdução de como que isso começou partindo da hipótese léxica, né, porque daí depois do Gordon Allport vem o Raymond Cattell, certo, que definiu um pouco melhor essa estrutura da personalidade. Então, ele pegou os 4.500 termos que o Allport já tinha colocado, né, e excluiu sinônimos, termos raros, metafóricos, até que ele chegou a 171 termos, né, que eles agruparam empiricamente para chegar a 35 características, que eles chamaram 35 traços de superfície. Então, são como subtraços, tá? São diversas características. Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram palavras com sentidos semelhantes e foram agrupando elas, né? E ver o que elas tinham de característica central, então, que são esses traços de superfície. Depois, eles adicionaram aí mais 11 traços a partir dos estudos que eles fizeram. Então, essas palavras, esses adjetivos, serviram para que eles construíssem questionários. Foi o norte para eles fazerem questionários, então, auto-aplicados, e outras medidas para verificar, então, esses traços, para verificar essas características. Então, no questionário auto-aplicado, né, a pessoa, o pesquisador coloca no questionário diversas perguntas que a pessoa vai responder numa escala de ou sim ou não, ou numa escala de 0 a 4, 0 a 5, 0 a 10, né, o quanto ela se identifica com aquilo. Por exemplo, eu sou muito responsável com os meus afazeres, né, isso é uma característica, né. Normalmente, no questionário se fazem diversas perguntas sobre a mesma característica, para não ficar só numa, né, e, enfim, tem uma lógica toda dos questionários que é estudada na psicometria, que é uma área, um campo de conhecimento que tem a ver como a gente mede as coisas em psicologia, psiquiatria, porque isso tudo, essas respostas vão ser traduzidas depois em números, e os instrumentos, os questionários, então, vão passar por uma série de validações, processos de validação, para a gente dizer se esse instrumento funciona para o que a gente quer ou não, né, e o quanto ele funciona, tá? E uma coisa importante dentro desse campo da psicometria, que foi introduzida ali pelo Raymond Cattell, que foi muito utilizada, foi análise fatorial. A análise fatorial é um método estatístico que hoje a gente faz no computador. São cálculos bem complexos. Naquela época se fazia à mão, no quadro mesmo, né? Hoje a gente tem aplicativos que fazem isso para nós, que eles verificam, então, mensuram matematicamente o quanto diversas perguntas que a gente faz para o indivíduo informando sobre um certo aspecto, o quanto cada uma contribui, então, para mensurar esse aspecto, né, que é esse traço que a gente quer ver. Então, se a gente quer ver, por exemplo, uma tendência à ansiedade, a gente poderia perguntar, eu costumo ficar, você vai pontuar de 0 a 5 o quanto você se identifica com as seguintes frases, daí coloca as frases lá. Eu costumo ficar angustiado quando tenho muitos afazeres. Eu perco o sono quando eu tenho uma responsabilidade importante. Fico ansioso quando acontece uma novidade. Enfim, a gente vai colocar várias perguntas, umas parecem mais relacionadas com o que a gente quer saber, a tendência à ansiedade, por exemplo, né? Outras nem tanto,
E na análise fatorial a gente consegue ver cada pergunta, se ela é importante para medir aquilo ou não, o quanto ela é importante, né? E assim vão sendo construídos os questionários. Se partem de diversas perguntas, às vezes 400 perguntas, vai tirando, até que vai enxugando esses questionários, né? Uma versão mais definitiva, mais clara, mais objetiva, né? E se consegue ter uma medida, então, válida para essas coisas, tá? Análise fatorial, então, é algo que foi introduzido, uma grande contribuição ali, não só dele, mas da época, né, que continua até hoje, certo? O Raymond Cattell, né, não só fez esses questionários, e volto a dizer que tinham dados que eram auto-aplicáveis, né, eram subjetivos, as pessoas, então, aplicavam o instrumento, mas para poder validar isso, eles utilizaram também os dados L, que são dados externos objetivos, por exemplo, esposo, a esposa, né, do indivíduo, filho, mãe, pai, o quanto a pessoa enxerga tais características no outro, por exemplo. E aí eles depois relacionavam as medidas auto-aplicadas com esses dados externos. E, além disso, dados objetivos, por meio de testes, por exemplo, teste de QI. Né? Teste de QI é uma bateria de testes que vai dar um score matemático do quanto a pessoa tem de quociente intelectual, que é um aspecto da inteligência, por exemplo. E aí isso relaciona com medidas da personalidade também, tá? O teste mais conhecido do Raymond Cattell é o 16PF, que é o teste de 16 fatores da personalidade, que é aplicado por psicólogos, é um instrumento próprio da psicologia, tá bem? Bom, por que a gente está falando isso, né? Porque esses estudos aqui do Gordon Allport, do Raymond Cattell, eles são a base para depois o modelo contemporâneo da personalidade, que é o Big Five, tá? Guardem isso em mente, porque isso aqui, ó, é década de 40, 50, 60, mais ou menos. Aí a gente dá um pause aqui, e depois a gente volta no Big Five, porque agora, nesse período, a partir da década de 50 do século passado, iniciou a era da psicofarmacologia. Então, ainda na década de 40, começaram a descobrir os primeiros psicofármacos, que são os medicamentos utilizados para o tratamento dos transtornos mentais. Então, teve um boom na psiquiatria biológica nesse período, tá? Antes disso, o que eu estava falando, Allport, Cattell, são psicólogos, tá bem? Então, ficavam mais dentro do campo da psicologia. A psiquiatria era muito influenciada nesse período pela psicanálise. E aí, quando entrou a era farmacológica, que descobriram os antidepressivos e tal, progressivamente houve um interesse muito grande, né, sobre as características biológicas dos transtornos mentais. E também outros, né, começaram a pensar nas características biológicas da personalidade. Então, aquilo que o próprio Freud já tinha falado, né, o Gordon Allport fala em sistema psicofísico, na verdade, existia um entendimento, né, de que tudo isso do comportamento é influenciado pela biologia, mas não se tinha ainda, né, os recursos científicos para investigar quais eram essas relações. Então, no final dos anos 60, anos 70, surge o Hans Eysenck, que pega essa ideia da teoria do traço, de que nós temos, então, traços de personalidade, tá? E traços que constituem a nossa personalidade. Ele pega toda essa ideia dos questionários da análise fatorial e junta com as descobertas, então, biológicas, neurobiológicas, farmacológicas, certo? E ele tenta relacionar características da personalidade com a neurobiologia, com os neurotransmissores e tudo mais. Então, a teoria por trás da teoria do Hans Eysenck é de que os traços têm uma influência biológica, por isso é a teoria do traço biológico.
Mas ele fez vários estudos com questionários autoaplicáveis e tudo mais. E aí, através de várias análises fatoriais, com diferentes amostras, populações e tudo mais, ele chega à conclusão que são 3 os traços, que a gente vai agrupando os traços e tal em características comuns, né, até que chega um número menor de grandes traços que explicam os subtraços, tá bem? Então, ele chega à conclusão que são 3 os traços principais, os grandes traços, que a gente chamaria de fatores de segunda ordem, e depois eu explico melhor, tá? São 3 os grandes traços que explicam a maior parte do comportamento humano. O primeiro deles, e mais importante, que mais explica, é o neuroticismo. O segundo é extroversão, tá? Extraversion, em inglês, e o terceiro, psicoticismo. E ele relacionou, né, ele deu esses termos, e ele relacionou o funcionamento desses traços com as questões neurobiológicas. Então, o neuroticismo, o que é o neuroticismo? Para Hans Eysenck, neuroticismo é uma característica do indivíduo que é uma tendência a sentir, então, angústia, ansiedade, tristeza, afetos negativos. É uma tendência ao medo, à preocupação, certo? Extroversão é uma característica do indivíduo que tem a ver com atividade, com ir para fora, buscar outras pessoas, aproximar-se de outros indivíduos, certo? E o psicoticismo, que aqui vocês precisam prestar atenção, porque o Hans Eysenck, o que ele entende por psicoticismo, é diferente do que a gente vai ver depois, mais adiante na disciplina, com o traço de psicoticismo, tá? Atualmente. Mas o psicoticismo aqui, ele juntou 2 características, que o psicoticismo, para ele, se refere a uma tendência antissocial. É uma característica que tem a ver com não cumprir regras, é uma característica de antagonismo contra a sociedade, né, que é muito presente nos transtornos de conduta, no transtorno da personalidade antissocial, psicopatia, e tem a ver com irresponsabilidade, dificuldade de seguir regras, mas ele entendia que essa característica antissocial também tinha a ver com uma tendência ao fantasiar, a ter delírios, ter características paranoicas, persecutórias, né, e poder ter alucinações. E a relação que ele fez aqui é que o neuroticismo teria a ver com o funcionamento da serotonina. A extroversão teria a ver com o funcionamento da noradrenalina. E o psicoticismo teria a ver com o funcionamento da dopamina no cérebro. E aí, algumas relações são interessantes, porque pessoas com ansiedade e depressão, por exemplo, normalmente pontuam alto nos scores de neuroticismo, e justamente o tratamento padrão para esses transtornos são inibidores da recaptação da serotonina, os antidepressivos, que, em última análise, aumentam a quantidade de serotonina nas fendas sinápticas, tá? A característica da extroversão e noradrenalina, até onde vai o meu conhecimento, é algo que fica, não é bem esclarecido, não é bem assim, tá? Mas a de psicoticismo, essa tendência, ela tem a ver com o funcionamento da dopamina. A psicose, tem uma teoria da psicose, né? Então, pessoa com esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, a pessoa tem um surto psicótico, ela enxerga coisas que não existem, ela ouve coisas que não existem, começa a imaginar coisas que não existem. O tratamento, em geral, para as psicoses, envolve antagonistas da dopamina. E a teoria dopaminérgica da psicose diz que
Na psicose, existe uma hiperatividade das vias dopaminérgicas. Então, os antipsicóticos, os medicamentos, eles bloqueiam a ação da dopamina nessas vias, e aí o indivíduo para de escutar vozes, de ter alucinações, né, e melhora os seus delírios. Então, isso tem a ver, teria uma alteração, né, nesse sistema dopaminérgico relacionado ao traço de psicoticismo. Ao mesmo tempo que as pessoas antissociais, né, muitas delas têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e muitas delas fazem uso de substâncias estimulantes, do tipo cocaína, e entre outros estimulantes, que, por sua vez, liberam dopamina no cérebro, aumentam a quantidade de dopamina. Então, parecem relações opostas, falando assim, né? Mas, enfim, que tem a ver com a dopamina, tem. Parece que tem, né? Enfim, tá? Aqui é importante dizer que o entendimento dos traços, eu não tinha falado antes, mas os traços aqui, tudo que eu falei até agora, quando a gente fala de traços, são traços bipolares. Significa o quê? Que a maioria das pessoas, quando a gente quantifica esses traços, pontuam na média. Na média. A maioria das pessoas fica na média, tá? E tem extremos. Tem um extremo, então, tanto para mais quanto para menos. Então, o neuroticismo, a maioria das pessoas estaria na média do neuroticismo. Mas tem pessoas que têm muito neuroticismo e tem pessoas que têm baixo neuroticismo. As que têm muito neuroticismo, tá? Então, pega os 10% da população que tem mais desse traço, apresentam características, né, que podem ser uma tendência aos transtornos mentais. Ao mesmo tempo que as pessoas têm mais, tem os 10% da população que tem muito baixo desse traço, e que são pessoas extremamente tranquilas e tal, e às vezes pouco estimuladas, inclusive, né, porque não sentem muito a presença do estresse. Então, continuando aqui, né, foi assim, então, retomando, né, Gordon Allport, aí tiveram outros aqui que eu não comentei, né, Raymond Cattell, o Hans Eysenck, ele se insere nessa aula, porque os traços vocês vão ver que tem a ver com o Big Five, e depois eles vão ter a ver com o PID-5, e vão ter a ver com o modelo de Cloninger psicobiológico, tá? Embora ele saia um pouco dessa trajetória da teoria do traço aqui, ele se insere, ele tem a ver, né? Ele dá suas contribuições. Mas, quando McRae e Costa, na década de 70 e 80, começam a fazer as suas investigações, eles têm como referência as teorias do Cattell e do Allport. Então, eles retomam novamente o dicionário, revisam, certo? Todos aqueles estudos, e começam a fazer questionários e fazer as análises. E eles fazem, assim, desenvolvem os questionários. O questionário principal é o NELP, tá? E depois tem o NELP-R. Então, em 85, né, tem um questionário e tal, enfim. Eles vão fazendo uma série de estudos multiculturais, com diferentes faixas etárias, né? Tem estudo feito em todo o mundo, assim, com grandes populações e tudo mais. Então, aí eles vão, através da análise fatorial, chegando à conclusão, né, que são 5 os grandes fatores que explicam o comportamento humano, tá? Que é abertura à experiência, que são, abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Para ficar fácil. Ocean, certo? Lembrem do oceano. Ocean. O, the openness, C, the consciousness, E, the extraversion, A, the amability, e N, the neuroticism. Então, fica aqui, do que eu tinha falado antes, do Hans Eysenck, o neuroticismo e a extroversão. O psicoticismo sai. E eles também demonstram que desses 5 grandes traços, é o neuroticismo e a extroversão que explicam a maior parte da variação do comportamento humano.
Então, em torno de 40% dessa variação é explicada por esses dois traços e mais uns 20, 30% pelo resto, certo? Então, continuam sendo os mais importantes o neuroticismo e a extroversão. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre o que querem dizer esses traços, tá? Lembrando que eles são bipolares e que tem extremos, né? Então, pegando os extremos, uma pessoa com altos scores de extroversão, como é que é? É uma pessoa afetiva, agregadora, falante, que adora diversão, ativa, apaixonada. Uma pessoa com scores baixos é uma pessoa reservada, solitária, quieta, sóbria, uma tendência mais passiva e às vezes insensível. Então, a extroversão ela tem a ver com calor, assim, com calor, com voltar-se para fora, fazer atividades e tal. O neuroticismo, então, o conceito segue o mesmo que eu tinha falado antes, e os scores altos de neuroticismo estão associados a características de um sujeito ansioso, temperamental, autoindulgente, inseguro emocional, mais vulnerável emocionalmente. O traço de neuroticismo é um traço que tem a ver com falta de estabilidade emocional. Quando ele é alto, a pessoa é mais instável. Dependendo do que acontece, a pessoa fica muito mobilizada emocionalmente. E quando os traços são baixos, né, a pessoa é calma, equilibrada, satisfeita consigo mesma, tranquila, não é muito emotiva, certo? E mais resistente aos eventos. Então, notem que o neuroticismo é um traço que os scores altos não são bons, diferentes dos outros traços que vou falando para vocês, mas observem agora nos próximos, né? Comparando com a extroversão, dá a ideia que quanto mais, né, quanto maior a extroversão, melhor, parece ser, né? Não é bem assim, né? Depois a gente vai discutir a respeito disso, tá? Porque as pessoas são diferentes e pensem na pandemia, quem sofre mais, né? Pensem com vocês aí, quem sofre mais na pandemia? Um indivíduo muito extrovertido ou pouco extrovertido? Quem sofre mais na pandemia? Um indivíduo muito neurótico ou pouco neurótico? O muito extrovertido, nesse contexto, sofre mais. Se antes ele podia se dar melhor, porque ia mais para festa, interagia mais com os outros e tal, agora, nesse contexto, ele pode sofrer mais, porque ele tem mais necessidade de interação do que quem é menos extrovertido, né? Tem mais necessidade de movimento, de atividade, assim. Ele é mais inquieto, inquieto não no sentido emocional de ansiedade, mas inquieto no sentido comportamental mesmo. A pessoa faz bastante coisa e tudo mais, né? Bom, abertura experiência, tá? Abertura experiência foi o quinto traço, foi o último traço que eles caracterizaram, e ele não explica tanto as características. Então, dos 5 traços, ele é o mais, assim, talvez o que a gente possa questionar mais, assim, a validade do traço, tá? Os outros parecem ser mais consolidados. Abertura experiência fica meio assim. Tá, já vou explicar por quê. Vamos pensar aqui que são os scores altos, né? É um indivíduo criativo, imaginativo, ele é um indivíduo mais original, né? Ele prefere variedade, curioso, mais liberal. Vejam que eu tô falando assim, cada linha aqui, se vocês forem ver, né? É um versus o outro, né? Criativo versus não criativo, original versus convencional, tá? Então, os scores baixos são um indivíduo mais prático, mais materialista, não é muito curioso, é mais conservador, prefere as coisas sempre iguais, tá? Então, no início, eles pensaram que a abertura à experiência poderia estar associada a características mais psicóticas. Aí é que tá, que scores altos teriam a ver, então, poderiam estar associados à psicose. Na verdade, não. A abertura à experiência, depois foram vendo, né, através dos estudos, que scores altos estão associados à inteligência e estão associados a características bem positivas
da maneira de viver a vida e tal, né? Eles são mais dinâmicos, são sujeitos mais criativos, se adaptam mais facilmente. Então, são características muito positivas, assim. Então, o que eles pensaram a priori, que isso teria a ver com psicoticismo, na verdade, não, tá? Não é bem assim, não. Talvez vocês, lendo alguns artigos, vocês ainda possam encontrar alguma relação. Ah, abertura e experiência é o psicoticismo. Não, não é. São construtos diferentes, tá? Construto é uma ideia teórica, né? É uma concepção teórica sobre alguma coisa. Construto do traço, abertura, experiência, é diferente do que de psicoticismo. São coisas diferentes. Amabilidade. Amabilidade, os scores altos são sujeitos, então, gentis, confiantes, generosos, aquecentes, flexíveis, bondosos, enquanto os scores baixos são pessoas insensíveis, desconfiadas, mesquinhas, antagonistas, críticas, irritáveis. A amabilidade tem a ver com a nossa característica gregária. Então, é querer juntar-se, querer estar junto com os outros, ser empático, certo? São pessoas mais amáveis, são pessoas mais afáveis, pessoas que tenham mais a necessidade de interação social. E scores baixos, a pessoa não é muito sensível socialmente, certo? Scores baixos da amabilidade a gente pode encontrar nos sujeitos antissociais, nos sujeitos paranoicos. E por último, a conscienciosidade. Conscienciosidade tem a ver com consciência moral. Então, scores altos são indivíduos mais conscienciosos, mais responsáveis, eles sabem, cuidam mais do que fazem, são mais responsáveis, né? Enquanto scores baixos são indivíduos mais negligentes, que não tá nem aí. Então, são sujeitos mais trabalhadores, perseverantes, bem organizados, pontuais, ambiciosos, tá? Ambicioso aqui no sentido de perseguir metas, tá? Não é no sentido de ganância. É nesse sentido de ir em direção aos objetivos. E scores baixos aqui, então, além do que eu falei, né? Indivíduo sem objetivo, pouco persistente e tudo mais. Bom, então, assim, ó, e como que eles desenvolveram? Eles partiram do que já existia, pegaram o dicionário, né, a ideia da hipótese léxica, e organizaram dentro de um questionário as características do dicionário, e começaram a aplicar num monte de pessoas. E aí depois, pelas análises estatísticas, eles foram limpando, né, foram reduzindo as análises e tal, até que chegaram aos 5 grandes traços. Então, eles partiram do dicionário, que é uma coisa que não tem uma teoria biológica, não tem uma teoria da personalidade por trás. Existe uma hipótese, sim, léxica, mas que só diz isso, que as características humanas estão escritas lá. O que mais que diz isso? Não diz mais nada, né, no sentido científico. Por quê das características? O que as características têm a ver? Como que elas têm a ver com a gente? Como que elas se criam? Como que elas se modificam? Né? Então, assim, ó, os estudos deles, eles partiram da descoberta, da ciência da descoberta, que é ir para o campo, né, coletar dados, depois tu vai vendo o que tu descobre com os dados que tem. Outros modelos, eles partem de um jeito diferente, que é a ciência dirigida para a teoria. Primeiro tem uma teoria, daí tu testa, através de experimentos, estudos, se essa teoria ela é válida ou não, tá? Então, isso que eu falei agora é a grande crítica ao Big Five, que ele, apesar de ser muito válido, né, ele é validado no mundo inteiro, em diferentes culturas e tudo mais, né, parece que realmente, né, se encontram os 5 grandes traços, né, isso não é questionável, porque já é bem consolidado. Agora, o que explica isso? Essa é a lacuna do modelo, tá bem? Diferente de outras teorias. Então, tudo não adianta, cada coisa tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Mas a teoria eles cunharam depois. Primeiro eles fizeram a descoberta e depois eles tentaram explicar essa teoria.
Então, a teoria parte das bases biológicas, é o pressuposto, né, que nós temos bases que constituem o indivíduo. A teoria deles não vai atrás do que bases são essas, né, mas se parte da ideia que tem bases, né, e essas bases influenciam nas tendências básicas. São tendências do indivíduo que ele vai apresentando desde a infância e vai amadurecendo ao longo da vida. Essas tendências básicas são os 5 grandes fatores, tá? E que essas tendências vão sofrendo processos dinâmicos, né, que culminam em adaptações características dos indivíduos. Ou seja, então, essas tendências, elas vão interagir com o ambiente de forma que, para certos contextos, uma característica pode ser melhor e outros contextos, aquela mesma característica pode não ser tão boa. É o que a gente falou, mudou, entrou a pandemia, virou a chave. Certas coisas que antes eram muito valorizadas, agora podem ser um problema para o indivíduo. Tá? E aí, essas adaptações, né, vão sofrendo processos dinâmicos, sempre da interação do indivíduo com o ambiente, né, e isso tem a ver com a autobiografia do indivíduo, né, que é como ele constrói a narrativa da vida dele, certo? Então, ele vai registrando na memória autobiográfica isso e vai construindo o autoconceito, que tem a ver com o self, né, que é como a gente se enxerga, e esse autoconceito ele vai sendo, via processo dinâmico, modificado ao longo do tempo, de forma que, então, tudo isso vai resultar na expressão individual, vai resultar na expressão daquela pessoa, né, dos traços, das tendências básicas. Ele pode modular certas tendências, do tipo, ele poderia não ser muito extrovertido, mas dependendo das características do meio, do incentivo que ele vai recebendo, ele vai modulando. Talvez ele fosse mais introvertido e aos poucos ele vai modulando e vai mudando um pouquinho ao longo do tempo. Embora sempre vão continuar a ter, o indivíduo sempre vai continuar tendo as tendências básicas, né? Sempre vai ter a tendência para certo comportamento e tal, mas isso pode ir sendo modulado ao longo do tempo. Não quer dizer que ele vai expressar isso. Um exemplo clássico é o neuroticismo. Se a gente fosse ver cegamente como uma tendência ao transtorno mental, todo mundo com esse traço teria transtorno mental. Mas não, ele pode ir sendo modulado ao longo da vida, e a pessoa não vai deixar de ter esse traço, né, de ter uma tendência a ficar ansiosa, dependendo dos acontecimentos. Mas não quer dizer que ela vá desenvolver os transtornos de ansiedade, tá? Então, indo para o final da aula, tá? O que eu queria mostrar para vocês hoje é um resumo do modelo do Big Five, tá? Uma introdução para que vocês entendam inicialmente o que é o modelo, como é que ele foi originado e tudo mais, certo? Quais os principais pontos fortes e pontos fracos. A gente vai estudar na próxima aula, que aí eu vou querer que vocês tragam, a gente vai discutir daí sobre qual é a influência desses traços na vida, certo? Por enquanto, ali deu para entender que eles existem, né? Tem esses traços aí, mas o que eles podem predizer sobre o comportamento do indivíduo, sobre as coisas que vão acontecer com o indivíduo, tá? Então, da parte teórica, ficamos por aqui.